Liguei para a empresa de empréstimos sobre os pagamentos misteriosos em meus empréstimos estudantis e eles disseram: sua sogra tem feito os pagamentos há 2 anos. Fiquei encarando o telefone enquanto o representante repetia que a mãe do meu marido, havia pago $36 mil dos meus empréstimos estudantis sem me contar. E me senti enjoada porque Beverly me odiava. Tem certeza? Beverly Whitman? O representante confirmou e disse que ela vinha pagando $1.500 por mês pontualmente, desde que me casei com o filho dela. Desliguei e dirigi direto para o meu marido, Paul, que estava almoçando com a mãe dele no clube de campo ao qual ela pertencia. Precisamos conversar sobre meus empréstimos, eu disse. Beverly sorriu, aquele sorriso frio que ela sempre me dava. Finalmente percebeu, é? Eu estava me perguntando. Quanto tempo levaria para alguém do seu nível de escolaridade verificar as próprias finanças? Paul parecia confuso. O que está acontecendo? Mostrei a ele meu extrato de empréstimo e expliquei. Sua mãe tem pago secretamente por 2 anos. Paul virou-se para a mãe animado. Mãe, isso é incrível, obrigado por nos ajudar. Mas Beverly não estava olhando para ele. Ela estava me encarando. Eu não estava ajudando vocês, querido. Eu estava investindo. Meu estômago embrulhou porque eu conhecia aquele tom. Investindo em quê? Ela tirou uma pasta da bolsa que aparentemente carregava esperando por esse momento. Cada pagamento que fiz foi um empréstimo com juros, você agora. Me deve $42 mil. Ela deslizou o papel pela mesa. Estive cobrando juros de 10% compostos mensalmente. Paul pegou o papel e perguntou: Mãe, o que é isso? Beverly deu um tapinha na mão dele. São negócios, querido. Eu sabia que ela nunca conseguiria pagar os empréstimos com o salário de professora, então criei uma oportunidade. Ela deve a mim agora em vez de ao governo, e eu tenho métodos de cobrança muito melhores. Olhei para o contrato, exceto pelo fato de que eu nunca tinha assinado nada. Eu nunca concordei com isso. Você não pode simplesmente transferir minha dívida para você sem meu consentimento. Ela riu, e foi cruel. Na verdade, eu... Posso, veja. Estive fazendo pagamentos em seu nome usando informações que Paul me deu quando vocês se casaram. Números de conta, previdência social, tudo o que eu precisava. Paul ficou pálido. Eu te dei isso para que você pudesse enviar um presente de casamento para a nossa conta. Beverly o ignorou. Esses pagamentos criaram um padrão de aceitação? Meu advogado diz que é consentimento implícito. Você se beneficiou dos meus pagamentos por 2 anos sem contestar. Então agora você me deve. Ela tirou mais papéis. E ao contrário dos empréstimos federais, os meus não são baseados na renda. Você deve o valor total em 90 dias, ou colocarei uma penhora em seus bens. Não tínhamos bens. Alugávamos um apartamento e dirigíamos carros usados. Não temos $42 mil, eu disse. O sorriso de Beverly aumentou. Eu sei. E é por isso que... preparei um plano de pagamento alternativo. Ela tirou outro documento. Você transfere sua licença de ensino para mim, e eu perdoo a dívida. Encarei ela. Minha licença de ensino? Por que você iria querer isso? Ela se recostou na cadeira. Eu não a quero. Eu quero que você não a tenha, sem sua capacidade de ensinar. Você terá que sair do estado para encontrar trabalho. Paul perceberá que namoro à distância não funciona. E finalmente poderemos encontrar alguém apropriado para ele. Paul levantou-se, derrubando sua água. Você está tentando destruir meu casamento. Beverly nem piscou. Estou tentando salvá-lo dele. Ela está abaixo de nós. Uma professora de escola. Pública de uma família de ninguém. Você poderia ter se casado com a garota Hamilton. O pai dela é dono de 3 fábricas. Ela se virou para mim. Você tem 72 horas para decidir? Desista da sua carreira ou me pague integralmente. Naquela noite, Paul e eu analisamos tudo o que ela havia enviado. Os pagamentos, os cálculos de juros, o argumento do consentimento implícito. Era loucura. Mas ela havia contratado advogados caros para fazer parecer legítimo. Ela planejou isso por 2 anos. Cada pagamento era uma armadilha, disse Paul furioso. Vou ligar para ela agora mesmo. Mas eu o impedi porque encontrei algo. Espere, olhe isso. Ela fez os pagamentos da conta do fundo fiduciário dela. Paul não entendeu por que isso importava. Então, sorri pela primeira vez no dia todo. Sua avó criou esse fundo. Lembra quais eram os termos? Os olhos de Paul se arregalaram. O fundo só pode ser usado para despesas médicas e de educação de membros diretos da família. Concordei com a cabeça. E eu sou família direta. Sou sua esposa. Ela tem usado o fundo corretamente. Mas aqui está o detalhe. Pagamentos de fundos fiduciários são presentes, não empréstimos. Ela não pode converter um presente em um empréstimo depois do fato. Ligamos para o advogado do espólio da avó de Paul, que confirmou. Beverly tem usado indevidamente a documentação do fundo. Esses pagamentos eram legalmente presentes sob os termos do fundo. Ela não tem direito a reembolso. Ele disse outra coisa que fez nós dois sorrirmos. Beverly estava enviando documentos falsos para o administrador do fundo o tempo todo. As palavras do advogado me atingiram como um caminhão, porque aquilo não era mais apenas um truque. Maldoso. Paul segurou minha mão por baixo da mesa e apertou com força. Olhamos um para o outro e eu pude ver que ele também entendia o que isso significava. A mãe dele havia cometido fraude real contra o fundo fiduciário da avó morta. Não apenas manipulação ou maldade, mas crimes reais que poderiam mandá-la para a cadeia. O advogado continuou falando sobre documentação e termos legais, mas tudo que eu conseguia ouvir era a palavra fraude repetindo na minha cabeça como um tambor. O rosto de Paul ficou branco e depois vermelho. E pensei que ele fosse vomitar ali mesmo no escritório. Agradecemos ao advogado e caminhamos para o nosso carro sem dizer nada. Porque o que se diz quando se descobre que sua mãe é uma criminosa? Chegamos em casa por volta das 8 da noite e espalhamos cada papel que Beverly nos dera na mesa da cozinha. Paul fez café, embora nenhum de nós fosse dormir de qualquer maneira. Comecei a ler o contrato de empréstimo falso dela novamente, procurando por qualquer coisa que tivéssemos perdido. Foi quando vi, enterrado nas letras miúdas no final da página 3. Os números das contas que ela listou para meus empréstimos estudantis estavam errados. Não, apenas um pouco errados, como um erro de digitação, mas números completamente diferentes que não correspondiam a nenhuma das minhas contas de empréstimo reais. Mostrei a Paul e ele abriu meus extratos reais no laptop para comparar. Os números nem chegavam perto. Beverly havia criado todo esse contrato de empréstimo depois do fato usando informações de conta falsas. Ela provavelmente digitou tudo na semana anterior a nos emboscar no clube de campo. Paul olhou para os papéis e disse algumas palavras que eu nunca o tinha ouvido usar antes. Ficamos acordados até as 4 da manhã, revisando tudo linha por linha, encontrando mais problemas com a história dela.
Paul ligou para a administradora do fundo assim que o escritório abriu às 9 da manhã. Sentei ao lado dele no sofá, ouvindo o lado dele da conversa. Ele pediu cópias de todas as autorizações de pagamento que Beverly já havia enviado para meus empréstimos. A administradora parecia confusa sobre o motivo de Paul querer isso e perguntou se havia algum problema. Paul manteve a voz firme e apenas disse que precisava revisar a documentação por motivos pessoais. A administradora ficou quieta por um minuto e pude ouvir papéis sendo mexidos pelo telefone. Finalmente, ela disse que enviaria tudo em 48 horas e pediu a Paul para confirmar nosso endereço de correspondência. Ele agradeceu e desligou. E nós dois ficamos sentados lá, sabendo que os próximos 2 dias seriam os mais longos de nossas vidas. Tive que ir trabalhar naquela terça-feira, embora meu cérebro estivesse completamente em outro lugar. Meus alunos da terceira série estavam fazendo exercícios de matemática, e eu ficava olhando para o relógio imaginando o que Beverly estava fazendo naquele momento. Será que ela sabia que estávamos montando um caso contra ela, ou achava que simplesmente desistiríamos e a deixaríamos vencer? Chegou a hora do almoço, e fiquei na cafeteria vendo as crianças trocarem lanches enquanto meu estômago se contorcia em nós. Oilia se aproximou segurando seu sanduíche e perguntou se eu estava bem, porque aparentemente eu parecia péssima. Puxei-a para o corredor e contei a história básica sobre o empréstimo falso de Beverly e a fraude do fundo. O queixo de Oilia caiu e ela disse que parecia algo de um filme ruim da Life, onde a vilã é uma senhora rica que odeia a nora. Ela me abraçou ali mesmo no corredor e disse que ele se arrependeria de mexer comigo. Isso me fez sentir um pouco melhor, embora eu soubesse que a luta estava apenas começando. Paul se encontrou com seu pai, Khaled, naquela tarde em uma cafeteria no centro. Ele não contou a Beverly sobre o encontro porque ambos sabíamos que ela tentaria impedir ou apareceria pessoalmente. Fiquei em casa e tentei corrigir provas, mas principalmente fiquei andando pelo nosso apartamento, esperando Paul ligar. Ele finalmente me mandou uma mensagem por volta das 17 horas, dizendo que estava voltando. Quando ele entrou pela porta, seu rosto parecia triste e zangado ao mesmo tempo. Khaled admitiu que sabia sobre os pagamentos, mas pensava que eram presentes reais para nos ajudar. Paul explicou o que Beverly realmente fez com o empréstimo falso e a fraude e tudo mais. Khaled ficou muito desconfortável e continuou dizendo que Beverly cuidava de todas as finanças do casamento. Paul disse que seu pai parecia quase assustado quando percebeu o que Beverly havia feito. Antes de Paul sair, Khaled apertou seu ombro e disse que sentia muito por não prestar mais atenção ao que sua esposa estava fazendo com o dinheiro do fundo. Os documentos do fundo chegaram na quinta-feira à noite, em um envelope grande entregue por um mensageiro que me fez assinar o recebimento. Paul e eu limpamos a mesa da cozinha e espalhamos cada página. Havia dezenas de formulários de autorização de pagamento que Beverly havia preenchido ao longo de 2 anos. Cada um dizia presente, educacional para Nora, no topo com a letra de Beverly. Nenhum mencionava empréstimos ou reembolso ou juros ou qualquer coisa assim, apenas presente, repetidas vezes. Paul tirou fotos de cada página com o celular enquanto eu as organizava por data. O rastro de papel era perfeito e claro, e destruía completamente a história de Beverly sobre empréstimos. Ela estava mentindo para a administradora do fundo o tempo todo, dizendo que estava fazendo presentes quando planejava alegar que eram empréstimos mais tarde. Senti uma mistura estranha de alívio e raiva olhando para toda aquela prova. Alívio porque tínhamos evidências de que ela estava errada, e raiva porque ela tinha feito isso sabendo que nos machucaria. Paul ligou para sua mãe na sexta-feira de manhã e colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir tudo. Beverly atendeu no segundo toque, suando alegre como se nada estivesse errado. Paul perguntou diretamente por que a papelada do fundo dizia presentes quando ela estava tentando alegar empréstimos. O silêncio do outro lado durou tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Finalmente, a voz de Beverly voltou fria e cuidadosa. Ela disse que o fundo exigia essa linguagem específica para fins fiscais, mas que eles tinham um acordo verbal sobre o reembolso. Paul olhou para mim e eu pude ver que ele não acreditava mais nela. Ele perguntou que acordo verbal e quando eles haviam discutido isso. Beverly tropeçou nas palavras, dizendo que era entendido e implícito, e que Paul sabia o que ela queria dizer. A voz dela ficou mais aguda e tensa enquanto ela falava, e percebi que ela estava em pânico porque seu plano estava desmoronando. Peguei o telefone da mão de Paul antes que pudesse me conter. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava quando disse a Beverly que acordos verbais sobre empréstimos acima de $600 não eram legalmente válidos em nosso estado. Eu sabia disso porque um dos pais dos meus alunos era um assistente jurídico que havia mencionado isso durante uma reunião de pais e mestres no ano passado. Beverly ficou completamente silenciosa novamente, e quando falou, sua voz era como gelo. Ela disse que veríamos o que os advogados dela tinham a dizer sobre tudo isso. Eu disse a ela para pedir aos advogados dela que nos ligassem, porque tínhamos nossa própria ajuda jurídica agora. Ela desligou sem dizer adeus, e Paul e eu nos olhamos sabendo que tínhamos acabado de declarar guerra. Contatamos Tamara Larson naquela mesma tarde, usando o número que o advogado do espólio nos dera. Paul explicou toda a situação por telefone enquanto eu ouvia no viva voz. Tamara fez algumas perguntas sobre os termos do fundo, e a documentação de pagamento e o contrato de empréstimo falso de Beverly. Quando Paul terminou de falar, Tamara disse que revisaria tudo de graça porque casos como esse a deixavam furiosa. Ela disse que o uso indevido de fundos fiduciários dentro das famílias acontecia mais do que as pessoas imaginavam e, geralmente, as vítimas não lutavam porque se sentiam culpadas. Ela nos disse para não nos sentirmos culpados porque nos proteger de fraudes não era mesquinho ou errado. Enviamos a ela fotos de todos os documentos naquela noite e ela prometeu revisá-los no fim de semana. Tamara nos ligou de volta no sábado à tarde, apenas 6 horas depois de enviarmos os documentos. Ela disse que isso nunca acontecia, mas nosso caso era tão claro que ela não podia esperar para nos contar. Beverly estava cometendo fraude fiduciária mentindo sobre presentes serem empréstimos. Os documentos de empréstimo falsos com os números de conta errados poderiam ser acusações extras de fraude, além das violações do fundo. A voz de Tamara ficou animada enquanto explicava o quão forte era o nosso caso. Ela disse que qualquer juiz veria através das mentiras de Beverly em cerca de 5 minutos. Ou perguntou o que deveríamos fazer a seguir, e Tamara disse que redigiria uma carta de cessação e desistência para enviar até segunda-feira.
Ela também disse que deveríamos apresentar uma reclamação formal à administradora do fundo sobre o uso indevido dos fundos por Beverly. Senti algo como esperança pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou. Encontrei Paul por volta da meia-noite sentado em nosso carro no estacionamento do nosso prédio. Ele não estava fazendo nada, apenas olhando pelo para-brisa para a parede de tijolos à sua frente com as duas mãos no volante como se estivesse dirigindo para algum lugar, exceto que o motor estava desligado. Abri a porta do passageiro, entrei ao lado dele e esperei porque percebi que ele precisava dizer algo, mas não sabia como começar. O silêncio se estendeu por talvez 5 minutos antes que ele finalmente falasse. Ele disse que sempre soube que sua mãe era controladora, mas nunca pensou que ela realmente quebraria leis para manipulá-lo. A voz dele falhou na palavra leis, como se dizer em voz alta tornasse mais real. Estendi a mão, peguei a dele e disse que passaríamos por isso juntos. Ele assentiu, mas não olhou para mim, e pude ver lágrimas em suas bochechas que ele não se incomodava em enxugar. Ficamos sentados lá por mais 20 minutos antes de entrar para a cama, onde nenhum de nós dormiu muito. A manhã seguinte era o dia 3 do prazo de 72 horas e meu telefone tocou às 8h30 enquanto eu me arrumava para o trabalho. O nome de Beverly iluminou a tela e meu estômago caiu, mas atendi no viva voz para que Paul pudesse ouvir. Ela não se incomodou com um olá. Sua voz veio afiada e exigente, perguntando se eu havia tomado minha decisão sobre entregar minha licença de professora. Respirei fundo e disse a ela que não estava decidindo nada porque o empréstimo dela não existia legalmente. O silêncio do lado dela durou talvez 3 segundos antes que ela começasse a gritar, realmente gritar, dizendo que eu me arrependeria de desafiá-la e que ela garantiria que eu nunca mais trabalhasse neste estado e que eu estava destruindo o futuro do filho dela. Paul pegou o telefone da minha mão e desligou sem dizer nada. O rosto dele estava branco e suas mãos tremiam. E percebi que essa foi a primeira vez que ele realmente enfrentou a mãe de uma maneira que importava. Fui para a escola naquele dia tentando me concentrar nos meus alunos, mas minha mente continuava vagando para o que Beverly poderia fazer a seguir. A saída foi às 15h15 e levei minha turma para a área de busca dos pais, como sempre. Foi quando vi o carro de Beverly, uma Mercedes preta estacionada do outro lado da rua no estacionamento público, apenas parada lá com Beverly atrás do volante, olhando para a entrada da escola. Meu coração começou a bater forte e senti medo de uma maneira que não tinha sentido antes, porque ela tinha vindo ao meu local de trabalho. Meu diretor me notou parada congelada na calçada e seguiu meu olhar para o carro de Beverly. Ele perguntou se eu estava bem e expliquei brevemente que minha sogra estava me assediando por causa de uma disputa financeira. Ele olhou para o carro de Beverly e depois de volta para mim e disse: "Ninguém ameaça meus professores." Ele puxou o telefone e pensei que ele estava chamando a polícia, mas em vez disso ele apenas caminhou em direção ao carro de Beverly. Ela o viu chegando e foi embora, antes que ele chegasse perto. Ele voltou e me disse para avisá-lo se ela aparecesse novamente, e ele faria a segurança cuidar disso. Naquela noite, por volta das 18 horas, o telefone de Paul vibrou com uma notificação de e-mail. Era de Tamara com o assunto Carta de Cessação e Desistência, em anexo. Abrimos juntos no laptop dele e lemos a linguagem jurídica formal. A carta afirmava que a alegação de empréstimo de Beverly era fraudulenta, que os pagamentos haviam sido presentes sob os termos do fundo, que ela não tinha direito legal a reembolso, que ela devia parar todo o contato sobre a dívida falsa imediatamente ou enfrentaria ação legal. A carta tinha 3 páginas e referia a estatutos específicos da lei de fundos fiduciários e precedentes de casos. Tamara nos enviou para aprovação antes de entregar a Beverly. Paul olhou para mim e perguntou se realmente faríamos isso. Eu disse a ele que não tínhamos escolha porque a mãe dele havia declarado guerra primeiro. Ele imprimiu 2 cópias, uma para guardar e outra para entregar. Dirigimos até a casa dos pais dele com Paul segurando a carta no colo e eu dirigindo porque as mãos dele ainda tremiam. Paul saiu do carro, na entrada da garagem dos pais, e eu fiquei atrás do volante com o motor ligado. Observei-o caminhar até a porta da frente e tocar a campainha. Khaled atendeu depois de, talvez 30 segundos. Paul entregou a carta a ele sem dizer nada, e Khaled começou a ler ali mesmo na porta. Pude ver o rosto dele mudar enquanto lia. As sobrancelhas dele subiram e a boca ficou tensa, e ele olhou para Paul com algo que poderia ter sido vergonha. Não consegui ouvir o que ele disse, mas vi seus lábios se moverem, e Paul assentiu. Então Beverly apareceu atrás de Khaled, empurrando-o para ver o que estava acontecendo. Ela pegou a carta das mãos de Khaled e começou a ler. O rosto dela ficou vermelho, depois branco e depois vermelho novamente. Beverly levantou os olhos da carta e riu. Riu de verdade, como se Paul tivesse acabado de contar uma piada. Ela disse algo que eu não conseguia ouvir do carro, mas a vi gesticular com os papéis. Paul disse algo de volta e sua voz estava quieta, mas pude perceber pela postura dele que ele não estava recuando. Beverly continuou falando, rindo e agitando a carta. Então Paul disse outra coisa, e a risada de Beverly parou. O rosto dela ficou completamente imóvel. Paul se virou, caminhou de volta para o carro, entrou e me disse para dirigir. Saí da garagem e perguntei o que ele tinha dito para fazê-la parar de rir. Ele me disse que havia dito que fraude fiduciária é uma questão criminal, não civil. Então os advogados dela não podem fazer isso desaparecer. Estendi a mão e apertei a dele. Apresentamos a reclamação formal à administradora do fundo na manhã seguinte às 9h10, quando o escritório abriu. Paul ligou do nosso apartamento e colocou no viva voz. A administradora atendeu, soando profissional e um pouco entediada até Paul explicar por que estava ligando. Então, a voz dela mudou. Ela pediu a Paul para repetir o que acabara de dizer sobre Beverly deturpar presentes como empréstimos. Paul repetiu toda a história enquanto eu enviava por e-mail cópias digitalizadas de todos os documentos. As autorizações de pagamento do fundo que diziam presente, os contratos de empréstimo falsos de Beverly, os cálculos de juros, tudo. A administradora ficou quieta por um longo tempo depois que Paul terminou de falar. Quando ela falou novamente, parecia genuinamente chocada. Ela disse que isso desencadearia uma investigação imediata de todo o acesso de Beverly ao fundo. Ela disse que eles levavam o uso indevido de fundos fiduciários muito a sério. Ela disse que alguém entraria em contato conosco em 48 horas com os próximos passos. Beverly começou a ligar para o telefone de Paul naquela tarde. A primeira ligação veio às 13h30, depois 14h15, depois 15h05. Paul não atendeu nenhuma delas. Ele apenas ficou sentado no nosso sofá, vendo o telefone acender repetidamente com o nome da mãe. Às 17h30, ela já tinha ligado 17 vezes. Então a notificação de correio de voz chegou. Paul tocou no viva voz. A voz de Beverly
Beverly veio pelo telefone soando diferente do que eu já tinha ouvido. Aguda, tensa e quase histérica. Ela disse que estávamos destruindo a família, que éramos ingratos e cruéis, que a avó de Paul teria vergonha dele por atacar a própria mãe, que nos arrependeríamos disso pelo resto de nossas vidas. A mensagem continuou por quase 2 minutos antes de cortar. Paul apagou sem dizer nada. A irmã mais nova de Paul ligou, naquela noite por volta das 7. Paul atendeu e colocou no viva voz. Ela perguntou o que estava acontecendo porque Beverly estava tendo um colapso e alegando que estávamos roubando da família. Paul explicou a situação real, a fraude do fundo, os empréstimos falsos, a tentativa de me forçar a desistir da minha licença de professora. A irmã dele ficou completamente quieta do outro lado. O silêncio se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Então ela disse que aquilo era realmente muito errado. Ela disse que sentia muito. Ela disse que sempre soube que a mãe deles era controladora, mas não percebeu que ia tão longe. Paul agradeceu e eles desligaram. Ele olhou para mim e pude ver alívio em seus olhos porque pelo menos uma pessoa em sua família acreditava em nós. A administradora do fundo ligou de volta 2 dias depois pedindo uma reunião presencial para discutir as descobertas da investigação. Nos encontramos no escritório do advogado do espólio, porque ele se ofereceu para participar como nosso representante. A administradora chegou carregando uma pasta grossa e parecendo genuinamente zangada. Ela sentou-se à nossa frente, abriu a pasta e começou a colocar papéis na mesa de conferência. Ela disse que Beverly vinha usando indevidamente fundos fiduciários há anos de pequenas maneiras, mas nosso caso era o exemplo mais flagrante que haviam encontrado. Ela disse que Beverly vinha apresentando documentação falsa, alegando que presentes educacionais eram empréstimos para vários membros da família. Ficamos sentados olhando para os papéis espalhados pela mesa de conferência, enquanto a administradora explicava que Beverly vinha executando esse esquema há anos, com quantias menores. Ela disse que o primo de Paul recebeu dinheiro do fundo para a pós-graduação, e Beverly mais tarde tentou cobrar de volta com juros. Ela disse que o sobrinho de Paul recebeu fundos para um procedimento médico, e Beverly enviou uma conta para ele 6 meses depois. As mãos da administradora tremiam levemente enquanto ela folheava as evidências e percebi que ela estava genuinamente zangada com isso. Ela disse que o conselho do fundo realizou uma reunião de emergência naquela manhã e votou para recomendar que Beverly fosse removida como administradora autorizada com efeito imediato. O rosto de Paul ficou completamente branco quando ela disse isso porque sua mãe controlava as distribuições do fundo há quase 15 anos. A administradora puxou outro documento e deslizou para nós. Ela disse que o conselho também estava considerando encaminhar o assunto para a polícia para possíveis acusações criminais relacionadas à fraude fiduciária e falsificação de documentos. Senti a mão de Paul apertar a minha por baixo da mesa com tanta força que doeu. A administradora olhou para nós e disse que essa decisão cabia em parte a nós, já que éramos as vítimas que trouxeram isso à tona. Ela disse que se quiséssemos prosseguir com as acusações criminais, o fundo nos apoiaria totalmente com documentação e depoimentos. Ela disse que se preferíssemos lidar com isso como um assunto familiar privado, eles respeitariam essa escolha. Mas Beverly ainda perderia toda a autoridade sobre o fundo. Paul parecia não conseguir formar palavras. Então perguntei como era o cronograma para tomar essa decisão. A administradora disse que tínhamos 2 semanas para pensar e discutir com Tamara antes que o conselho precisasse finalizar sua recomendação às autoridades. Dirigimos para casa em completo silêncio porque Paul estava processando a realidade de que sua mãe havia cometido crimes reais contra vários membros da família. Eu continuava olhando para ele enquanto dirigia e sua mandíbula estava tão tensa que eu podia ver o músculo tremendo. Voltamos para o nosso apartamento e Paul foi direto para o quarto sem dizer nada. Dei espaço a ele por cerca de 1 hora antes de bater na porta. Ele estava sentado na beira da cama olhando para o telefone, que mostrava 17 chamadas perdidas de Beverly. Sentei ao lado dele e esperei porque sabia que ele precisava conversar, mas não sabia como começar. Finalmente, ele disse que toda a sua infância fazia mais sentido agora, porque sua mãe sempre usou dinheiro para controlar a todos, e ele apenas pensava que isso era normal. Ele disse que se lembrava de seu primo chorando no dia de ação de graças 1 ano sobre dever dinheiro a Beverly, e todos disseram ao primo para apenas pagar e parar de reclamar. Ele disse que pensou que seu primo estava sendo dramático, mas agora percebia que Beverly o havia prendido da mesma maneira, que tentou me prender. Perguntei a Paul o que ele queria fazer sobre as acusações criminais, e ele olhou para mim como se eu tivesse pedido para ele cortar o próprio braço. Ele disse que não sabia se poderia realmente mandar a mãe para a cadeia, mesmo que ela tivesse tentado destruir minha carreira e nosso casamento. Entendi conflito, mas também apontei algo que ele precisava ouvir. Eu disse que Beverly estava disposta a me forçar a desistir da minha licença de professora e sair do estado apenas para controlar a vida dele. Eu disse que ela passou 2 anos planejando um esquema para nos separar e não se importou se me arruinaria completamente. Eu disse que ela ainda estava ligando para ele agora, provavelmente para manipulá-lo para protegê-la das consequências. Paul olhou para o telefone novamente e depois o desligou. Completamente. Ele disse que deveríamos esperar para ver o que Beverly faria a seguir antes de decidir sobre as acusações criminais. Ele disse que se ela responsabilidade e realmente pedisse desculpas, talvez pudessem resolver isso como uma família. Ele disse que se ela continuasse nos atacando e se recusando a admitir o erro, então ele consideraria o processo. Concordei que esperar fazia sentido, porque o próximo movimento de Beverly nos diria tudo o que precisávamos saber sobre se ela era capaz de mudar. Na manhã seguinte, Tamara ligou dizendo que o advogado de Beverly a havia contatado tentando negociar. Coloquei no viva voz para que Paul pudesse ouvir, e Tamara parecia divertida ao explicar a oferta. O advogado de Beverly disse que sua cliente estava disposta a perdoar graciosamente a dívida em troca de retirarmos a reclamação do fundo. Tamara realmente riu alto disso e disse que disse a ele que não havia dívida a perdoar, já que os pagamentos eram legalmente presentes. Ela disse que também o informou que a investigação do fundo estava completamente fora de nossas mãos agora, já que o conselho já havia votado para remover a autoridade de Beverly. Ela disse que o advogado de Beverly ficou quieto por um longo tempo antes de perguntar o que seria necessário para fazer isso desaparecer. Tamara disse a ele: nada, porque Beverly criou essa situação por meio de fraude e agora tinha que enfrentar as consequências naturais. Ela disse que o advogado tentou insinuar que estávamos sendo vingativos, e ela encerrou isso imediatamente lendo para ele a lista de membros da família que Beverly havia enganado ao longo dos anos. Paul perguntou se o advogado disse algo sobre o estado de espírito de Beverly, e Tamara disse que ele mencionou que ela estava muito chateada e se sentia traída pela família.
quase ri disso, porque Beverly se sentia traída quando era ela quem dirigia esquemas de fraude há mais de uma década. Tamara disse que nos manteria atualizados se o advogado a contatasse. Novamente, mas duvidava que Beverly tentasse negociar assim que percebesse que não tínhamos controle sobre as decisões do conselho do fundo. 2 dias depois, a irmã de Paul ligou para ele parecendo desconfortável. Ela disse que a mãe deles havia parado de ir ao clube de campo para seus jogos de tênis e almoços regulares. Ela disse que alguns amigos de Beverly estavam fazendo perguntas sobre drama familiar, e Beverly estava humilhada porque as pessoas estavam falando. Paul perguntou que tipo de perguntas e a irmã dele disse algo sobre problemas com fundos fiduciários e questões legais com uma nora. O rosto de Paul endureceu, porque isso significava que o círculo social de Beverly sabia pelo menos alguma versão do que aconteceu. A irmã dele disse que Beverly estava nos culpando por espalhar mentiras e destruir sua reputação. Ela disse que a mãe alegou que inventamos tudo porque eu tinha inveja da riqueza dela e queria colocar Paul contra a família. Pude ouvir a dúvida na voz da irmã dele, como se ela não tivesse certeza em que acreditar. Paul disse a ela com muita calma que Beverly havia cometido fraude contra vários membros da família, incluindo o primo e o sobrinho, e que o conselho do fundo tinha evidências de anos de documentação falsa. A irmã dele ficou quieta, e depois perguntou se isso era realmente verdade. Paul disse que sim, e que Beverly havia tentado me chantagear para que eu desistisse da minha licença de professora, alegando que eu devia a ela 42 mil dólares pelo que na verdade eram presentes do fundo. A irmã dele soltou um pequeno som de choque, e disse que não tinha ideia de que era tão sério. Ela disse que pensava que era apenas um mal-entendido sobre pagamentos, mas fraude e chantagem eram completamente diferentes. Paul agradeceu por ligar e disse que sabia que isso era difícil para toda a família. Depois que desligou, ele parecia exausto e disse que pelo menos sua irmã acreditava em nós agora. 3 dias depois disso, Khaled ligou e pediu para se encontrar apenas com Paul. Eu disse a Paul que tudo bem, porque o pai dele merecia uma chance de conversar sem mim lá. Eles se encontraram em uma cafeteria perto do escritório de Khaled, e Paul chegou. Em casa 2 horas depois, parecendo que alguém havia reorganizado sua compreensão de toda a sua infância. Perguntei o que aconteceu, e Paul sentou-se pesadamente no sofá. Ele disse que seu pai admitiu que vinha permitindo o comportamento controlador de Beverly por 30 anos. Ele disse que Khaled pediu desculpas por não impedi-la de tentar destruir nosso casamento, e disse que vê-la tramando contra mim foi seu chamado de despertar de que as coisas tinham ido longe demais. A voz de Paul falhou um pouco quando ele disse que seu pai lhe contou que Beverly sempre foi manipuladora, mas Khaled convenceu a si mesmo de que era apenas a maneira dela de se importar. Ele disse que Khaled percebeu que estava dando desculpas para Beverly enquanto ela machucava as pessoas, e ele não podia mais fazer isso. Perguntei se Khaled disse algo sobre a possibilidade de acusações criminais, e Paul assentiu. Ele disse que seu pai lhe disse para fazer o que achássemos certo, porque Beverly precisava enfrentar consequências reais pela primeira vez na vida. Ele disse que Khaled estava cansado de limpar a bagunça dela e protegê-la da responsabilidade. Paul olhou para mim e disse que seu pai parecia mais leve de alguma forma, como se estivesse carregando um peso por décadas e finalmente o tivesse largado. Eu disse a Paul que estava orgulhosa de seu pai por ser honesto, e Paul disse que desejava que não fosse necessário sua mãe tentar me destruir, para que seu pai finalmente visse a verdade. A notificação formal do fundo chegou 5 dias depois. Paul abriu a carta registrada e leu em voz alta enquanto eu fazia o jantar. O fundo havia removido oficialmente a autorização de Beverly para aprovar quaisquer pagamentos ou distribuições para outros beneficiários. Ela ainda podia receber suas próprias distribuições trimestrais, mas tinha zero controle sobre o acesso de qualquer outra pessoa aos fundos fiduciários. As mãos de Paul tremiam segurando o papel porque isso era real e definitivo, e sua mãe havia perdido algo que controlava há 15 anos. O telefone dele vibrou com uma mensagem e ele me mostrou. Beverly havia enviado 4 palavras. Você arruinou tudo. Paul olhou para aquela mensagem por um longo tempo antes de digitar uma resposta. Ele escreveu que ela mesma arruinou tudo ao cometer fraude e tentar controlar a vida dele através da manipulação. Ele escreveu que a amava, mas não a deixaria machucar as pessoas mais. Ele escreveu que quando ela estivesse pronta para assumir responsabilidade real e pedir desculpas sinceramente, ele estaria disposto a conversar. Ele enviou e depois desligou o telefone novamente porque sabia que ela ligaria imediatamente. Minha administradora de empréstimos estudantis me ligou na escola no dia seguinte durante meu intervalo de almoço. A representante parecia confusa e disse que haviam recebido uma notificação legal sobre uma disputa de pagamento em minha conta. Ela perguntou se eu estava tentando reverter os pagamentos que haviam sido feitos nos últimos 2 anos. Expliquei toda a situação o mais brevemente possível sobre Beverly fazendo pagamentos sem meu conhecimento, depois alegando que eram empréstimos e tentando cobrar com juros. A representante ficou quieta e depois disse que precisava anotar na conta que os pagamentos foram feitos sob coação. Ela disse que sinalizariam a conta para evitar quaisquer pagamentos não autorizados futuros, e perguntou se eu queria alterar minhas informações de acesso à conta. Eu disse que sim, e ela me ajudou a atualizar tudo ali, mesmo no telefone. Ela também mencionou que, como os pagamentos eram presentes, não empréstimos, eu não devia nada a ninguém, e meu saldo de empréstimo foi legitimamente reduzido. Agradeci e desliguei, sentindo-me aliviada por pelo menos essa parte ter sido tratada corretamente. Um pacote chegou ao nosso apartamento 3 dias depois, sem endereço de remetente. Paul abriu e encontrou as joias de sua avó dentro. Havia brincos de pérola, uma pulseira de ouro e um anel de safira que Paul disse que sua avó usava todos os dias. Havia um bilhete com a letra de Beverly que dizia: já que você odeia tanto a família, pode ficar com isso para lembrar o que você destruiu. O rosto de Paul ficou vermelho ao ler aquilo, e ele imediatamente colocou tudo de volta na caixa. Ele escreveu um bilhete no verso do de Beverly dizendo: nós amamos a família, só, não a manipulação e a fraude. Ele dirigiu até a casa dos pais e deixou a caixa na varanda da frente sem bater. Quando voltou para casa, ele me disse que sua mãe ainda estava tentando se fazer de vítima e distorcer a realidade para evitar assumir a responsabilidade. Ele disse que devolver as joias foi bom porque ele não permitiria que ela usasse relíquias de família como armas em sua campanha de manipulação. Na manhã seguinte na escola, William me trouxe café antes do início da primeira aula.
Ela me entregou o copo e disse que podia ver que toda essa situação estava me desgastando. Agradeci e admiti que estava exausta de lidar com os constantes ataques e manipulações de Beverly. Oilia sentou-se na mesa ao lado da minha e disse que sua própria sogra tentou controlar seu casamento com dinheiro há 20 anos. Ela disse que a mãe do marido ofereceu comprar uma casa para eles, mas apenas se Oilia deixasse o emprego de professora para ficar em casa. Ela disse que quando recusaram a oferta, a sogra tornou a vida deles miserável por 2 anos. Perguntei como eles superaram isso e Oilia sorriu. Ela disse que estabeleceram limites firmes e mantiveram, não importa quanta pressão recebessem. Ela disse que foi difícil e doloroso e alguns relacionamentos familiares nunca se recuperaram. Ela disse, mas estabelecer esses limites cedo os salvou de décadas de miséria e controle. Ela apertou minha mão e me disse que o que Paul e eu estávamos fazendo era corajoso e necessário. Ela disse que Beverly aprenderia a respeitar os limites ou perderia o relacionamento com o filho, mas de qualquer forma, estaríamos livres. Senti lágrimas nos olhos porque eu realmente precisava ouvir isso de alguém que havia passado por algo semelhante. A administradora do fundo ligou 3 dias depois, e eu atendi no viva voz para que Paul pudesse ouvir. A administradora confirmou que cada pagamento feito por Beverly veio do fundo familiar estabelecido pela avó de Paul para despesas de educação da família direta. Esses pagamentos foram legalmente classificados como presentes sob a lei de fundos fiduciários e não poderiam ser convertidos em empréstimos após o fato. Beverly não tinha direito legal a reembolso de qualquer tipo. A administradora disse que a documentação formal chegaria por correio registrado dentro de 48 horas confirmando esse status. Desliguei e sentei no sofá olhando para o nada, porque meu cérebro precisava de tempo para processar que o pesadelo estava realmente terminando. Paul me puxou contra o peito e senti o coração dele batendo através da camisa. A carta registrada chegou numa tarde de quinta-feira, e eu a abri parada no corredor do nosso apartamento. A carta oficial do fundo declarava que todos os 36 mil reais em pagamentos eram presentes irrevogáveis, sem obrigação de reembolso. Li 3 vezes para ter certeza de que entendi corretamente. Então chorei parada ali segurando a carta porque 2 anos de manipulação de Beverly e a última semana de terror haviam finalmente acabado. Paul me encontrou lá e leu a carta a ele mesmo. Pedimos comida chinesa naquela noite e comemos sentados no chão da sala com a carta apoiada contra uma lâmpada onde pudéssemos vê-la. Paul pediu desculpas por não reconhecer a manipulação de sua mãe antes. E eu disse a ele que descobrimos juntos o que era o que importava. Ele admitiu que estava pensando em toda a sua infância de forma diferente agora. Ele disse que se lembrava de dezenas de vezes em que sua mãe usou dinheiro ou presentes para controlar situações, e ele apenas pensava que isso era normal. Apertei a mão dele porque não havia nada que eu pudesse dizer para consertar 30 anos de comportamento aprendido. O jantar de domingo aconteceu por insistência de Khaled, e Beverly apareceu agindo como se nada tivesse acontecido. Ela beijou a bochecha de Paul e perguntou sobre sua semana no trabalho com uma voz brilhante e alegre. Paul esperou até estarmos todos sentados à mesa antes de falar. Ele disse à mãe com calma que teríamos um relacionamento apenas se ela respeitasse os limites e parasse de tentar controlar nossas vidas. O garfo de Beverly bateu contra o prato. Ela olhou para Paul e disse que eu havia voltado. O filho dela contra ela e que ela nunca me perdoaria por isso. Paul levantou-se e sua cadeira arranhou alto contra o chão. Ele disse à mãe que ela mesma fez isso ao tentar chantagear a esposa dele. Saímos antes que Beverly pudesse responder e ouvi Khaled chamando por nós, mas continuamos andando até o carro. Khaled ligou na manhã seguinte enquanto eu me arrumava para o trabalho. Paul atendeu e viu o rosto dele mudar enquanto ouvia. Seu pai estava se mudando para a casa de hóspedes e se separando de Beverly temporariamente porque não podia mais vê-la destruir relacionamentos. Paul sentou-se na cama parecendo chocado. Ele me disse que o pai parecia mais em paz do que Paul ouvia há anos. O ano letivo continuou e me joguei no ensino porque minha sala de aula parecia o único lugar onde as coisas faziam sentido. Meus alunos estavam lendo A Teia de Charlotte, e o entusiasmo deles sobre a amizade de Wilbur e Charlotte era exatamente o que eu precisava. Meu diretor passou durante meu período de planejamento para observar como eu organizava meus materiais de aula. Ele mencionou que admirava como eu lidava com uma situação pessoal difícil, sem deixar que isso afetasse meu trabalho. Agradeci e me senti orgulhosa porque meu trabalho era a única coisa que Beverly nunca poderia tocar. Paul chegou em casa de sua primeira sessão de terapia, parecendo exausto. Ele jogou as chaves na tigela perto da porta e desabou no sofá. Ele disse que foi bom finalmente falar sobre os padrões de manipulação de sua mãe com alguém objetivo. O terapeuta o ajudou a ver como Beverly usava dinheiro e culpa para controlá-lo desde a infância. A irmã de Paul ligou uma semana depois com notícias do clube de campo. Os amigos de Beverly aparentemente sabiam a história completa agora, porque as pessoas estavam fazendo perguntas diretas sobre por que Beverly tentou destruir a carreira da nora. A irmã de Paul disse que a mãe deles estava enfrentando consequências sociais reais pela primeira vez. Beverly estava furiosa, mas não tinha ninguém para culpar além de si mesma. Uma carta chegou do advogado de Beverly em papel timbrado caro. A carta afirmava que Beverly estava retirando todas as reclamações contra nós e solicitava que não buscássemos acusações criminais. Liguei para Tamara imediatamente, e ela disse que isso era o mais próximo de uma admissão de culpa que conseguiríamos. Concordamos em seguir em frente sem o processo, porque arrastar Beverly por um tribunal criminal machucaria Paul mais do que a ela. A administradora do fundo enviou a documentação final 2 semanas depois. A carta confirmava que o caso estava encerrado e que Beverly não tinha autoridade sobre as distribuições de outros beneficiários. Todos os pagamentos anteriores aos meus empréstimos foram confirmados como presentes irrevogáveis que nunca poderiam ser contestados. Comprei uma moldura na loja e pendurei essa carta no corredor do nosso apartamento, onde eu a veria todos os dias. Paul começou a encontrar Khaled para almoçar toda quinta-feira em uma lanchonete a meio caminho entre seus escritórios. As primeiras vezes foram estranhas porque eles nunca tinham conversado realmente sem Beverly controlando a conversa. Khaled pedia o mesmo sanduíche de peru toda semana e lentamente começou a admitir coisas que nunca havia dito antes. Ele disse a Paul que sabia que Beverly manipulava as pessoas, mas se convenceu de que era apenas ela sendo protetora. Ele disse que vê-la tentar destruir minha carreira o fez perceber que ele estava dando desculpas há 30 anos. Paul voltava desses almoços parecendo mais leve, como se estivesse conhecendo o pai pela primeira vez. Khaled ria mais agora e fazia piadas sobre seu jogo de golfe. Terrível em vez de apenas concordar com o que quer que Beverly dissesse. Paul me disse que seu pai parecia genuinamente feliz na casa de hóspedes, cozinhando suas próprias refeições e assistindo aos programas que queria. Um envelope grosso chegou ao
ao nosso apartamento com o endereço de retorno do advogado de Beverly. Dentro havia uma carta formal em papel caro, que claramente tinha a linguagem jurídica de Tamara por toda parte. Beverly reconhecia que todos os pagamentos para meus empréstimos estudantis eram presentes do fundo, e ela não tinha direito legal de reivindicar reembolso ou juros. A carta dizia que ela lamentava qualquer mal-entendido sobre a natureza dos pagamentos. Paul leu 3 vezes, procurando qualquer sinal de desculpa real, mas a coisa toda parecia vazia e forçada. Ele dobrou cuidadosamente e colocou em nosso arquivo de qualquer maneira, dizendo que pelo menos o advogado dela a fez colocar por escrito. Eu podia ver que ele queria que sua mãe realmente sentisse muito, não apenas se cobrindo legalmente, mas isso provavelmente era o mais próximo que chegaríamos. A irmã de Paul ligou no início de novembro, perguntando se iríamos à casa dela para o dia de ação de graças em vez de lidar com Beverly no clube de campo. Ela disse que estava organizando um pequeno jantar e queria que fosse livre de drama por uma vez. Dissemos sim imediatamente porque a ideia de sentar durante a polidez fria de Beverly parecia exaustiva. Khaled aceitou também quando a irmã de Paul o convidou, o que significava que Beverly passaria o dia de ação de graças sozinha. A irmã de Paul mencionou que a mãe deles se recusou a vir se eu estivesse lá e não pediria desculpas pelo que fez. Beverly aparentemente disse às pessoas que estava escolhendo ter um feriado tranquilo sozinha, mas todos sabiam a verdade. Paul se sentiu triste por sua mãe estar sozinha, mas não estava disposto a sacrificar nossa paz para consertar as escolhas dela. Verifiquei meu saldo de empréstimo estudantil online uma noite enquanto Paul assistia a um jogo. O número caiu para 18 mil graças a todos aqueles pagamentos que Beverly fez. O valor original era de 54 mil quando nos casamos, o que significava que eu realmente pagaria isso em alguns anos, em vez de décadas. Paul veio olhar a tela e nós dois começamos a rir da confusão completa de tudo isso. O esquema de manipulação de Beverly para controlar nossas vidas acidentalmente nos deu a ajuda financeira real de que precisávamos desesperadamente. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós de que seus piores impulsos acabaram beneficiando a pessoa que ela estava tentando machucar. Eu podia realmente ver um futuro sem essa dívida pairando sobre mim, e isso parecia melhor do que qualquer desculpa que Beverly pudesse escrever. O chefe de Paul o chamou no escritório em uma terça-feira aleatória em dezembro. Eu estava corrigindo provas quando Paul mandou uma mensagem dizendo que foi promovido a analista sênior com um aumento significativo. Ele chegou em casa naquela noite, sorrindo, e abrimos uma garrafa de vinho barato para comemorar. A promoção significava que finalmente poderíamos começar a economizar dinheiro real para uma entrada de uma casa, algo que parecia impossível há 6 meses. Sentamos à mesa da cozinha com uma calculadora, descobrindo quanto poderíamos economizar a cada mês. Ainda éramos cuidadosos com o dinheiro e definitivamente não vivíamos com luxo, mas a ansiedade constante sobre meus empréstimos havia desaparecido. Paul disse que era bom planejar nosso futuro, em vez de apenas sobreviver de salário em salário. Beverly começou a enviar mensagens de texto para Paul em janeiro, sobre coisas neutras da família. Ela mencionava que a tia dele estava visitando ou que o clube de campo estava reformando a sala de jantar. Paul respondia com respostas curtas e educadas, mas mantinha limites firmes sobre não discutir nada pessoal. Ela nunca perguntou sobre mim ou nossa vida juntos, e Paul nunca ofereceu informações. A mensagem vinha a cada 1 ou 2 semanas, e Paul as tratava como previsões do tempo de alguém que ele costumava conhecer. Ele me disse que estava bem em ter um relacionamento distante com a mãe, se fosse isso que ela pudesse suportar. Observei-o responder a essas mensagens com a mesma energia que você daria a um conhecido casual, e fiquei orgulhosa de como ele protegia o que havíamos construído. Encontrei Beverly no supermercado em fevereiro enquanto comprava vegetais para o jantar. Ela estava saindo da seção de orgânicos com o carrinho e olhou diretamente para mim por meio segundo antes de seus olhos passarem direto como se eu fosse invisível. Ela continuou andando em direção ao caixa sem qualquer reconhecimento de que tinha me visto. Fiquei parada segurando um saco de cenouras, não sentindo absolutamente nada sobre ela, fingindo que eu não existia. Paul tinha feito as pazes com o fato de ter uma mãe que não podia fazer parte da nossa vida real, e eu não precisava mais da aprovação ou reconhecimento dela. Terminei minhas compras e dirigi para casa, pensando em quanto poder eu tinha dado à opinião dela sobre mim antes, e quão pouco isso importava agora. Khaled entrou com os papéis oficiais de separação em março, depois que Beverly se recusou a fazer terapia de casal. Ele disse a Paul durante o almoço que passou 30 anos pisando em ovos e ajustando toda a sua vida aos humores de Beverly. Ele disse que cansou de tentar consertar algo que Beverly não achava que estava quebrado. Paul apoiou a decisão do pai, embora ver o casamento dos pais acabar o deixasse triste. Khaled mudou suas coisas da casa de hóspedes para um pequeno condomínio perto de nós, e parecia genuinamente animado em escolher seus próprios móveis. Paul o ajudou a pendurar quadros e instalar a TV, e pediram pizza como se fosse um sábado normal qualquer. O pai dele continuava dizendo como o lugar era quieto e tranquilo, e Paul sabia que era exatamente disso que Khaled precisava. O semestre de primavera começou no final de janeiro, e fiquei na frente de uma nova sala de aula, cheia de alunos que não tinham ideia do que aconteceu no ano passado. Eles não sabiam sobre Beck ou os empréstimos ou qualquer um dos dramas que consumiram minha vida. Havia algo realmente refrescante naquela lousa em branco e apenas focar em ensinar leitura e matemática. Meus alunos estavam animados com nossa unidade de ciências sobre borboletas e continuavam fazendo 1 milhão de perguntas sobre lagartas. Percebi que era isso que realmente importava na minha vida, não a aprovação de Beverly ou as opiniões de seus amigos do clube de campo. Essas crianças precisavam que eu aparecesse todos os dias e as ensinasse, e isso era o suficiente. Paul e eu começamos a procurar casas online em março, rolando pelos anúncios depois do jantar. Encontramos uma pequena casa de 3 quartos que precisava de reforma, mas tinha uma boa estrutura e um grande quintal. A cozinha estava desatualizada, e o banheiro precisava de azulejos, mas o preço estava na nossa faixa. Passamos por ela em um sábado, e ambos sentimos algo se encaixar. Ligamos para o corretor e fizemos uma oferta na mesma semana. Quando o vendedor aceitou nossa oferta, Paul segurou minha mão e ficamos sentados, no carro do lado de fora da casa que seria nossa. Parecia a prova de que tínhamos construído nossa vida em nossos próprios termos, sem o dinheiro ou o controle de Beverly. E isso significava tudo. Beverly descobriu sobre a casa antes mesmo de Paul contar a ela,
porque a irmã dele mencionou durante um de seus telefonemas estranhos. A mensagem chegou enquanto jantávamos em nossa mesa dobrável na sala de estar vazia. Paul olhou para o telefone e seu rosto ficou inexpressivo daquele jeito que ficava, sempre que a mãe entrava em contato. Ele me mostrou a tela onde Beverly havia escrito que poderia ter nos comprado algo muito melhor se tivéssemos apenas pedido. Observei Paul largar o telefone sem responder e voltar a comer sua pizza. Nós dois sabíamos que ela estava tentando a mesma coisa de novo, usando dinheiro como uma forma de nos fazer sentir pequenos ou dependentes. Paul não mordeu a isca, e fiquei orgulhosa dele por isso. O fechamento aconteceu em uma terça-feira de março, e assinamos o que pareceu 1 milhão de papéis no escritório da empresa de títulos. O corretor nos entregou as chaves e dirigimos direto para a casa, embora estivesse escurecendo. Caminhamos por todos os cômodos acendendo as luzes, e Paul continuava tocando as paredes como se não pudesse acreditar que eram realmente nossas. Naquele fim de semana, compramos tinta e rolos e passamos o sábado cobrindo as paredes bege feias da sala de estar, com uma cor cinza suave que eu escolhi. Khaled apareceu no domingo de manhã, com sua caixa de ferramentas e nos ajudou a instalar novas luminárias na cozinha e no corredor. Ele trabalhou silenciosa e eficientemente, e parecia genuinamente feliz por estar fazendo algo útil para nós. Havia algo diferente em ter apoio familiar que não vinha com condições ou planos secretos para nos controlar mais tarde. Khaled ficou para o almoço e pedimos sanduíches e comemos sentados no chão porque ainda não tínhamos móveis. Ele nos contou sobre seu novo condomínio e nos mostrou fotos da varanda, onde planejava montar uma churrasqueira. Paul parecia mais relaxado perto do pai do que eu o via em meses. Minha diretora agendou uma observação formal da sala de aula em abril como parte do processo de revisão anual. Ela sentou-se no fundo com sua prancheta enquanto eu ensinava uma lição sobre frações usando fatias de pizza como recursos visuais. As crianças estavam envolvidas e fazendo perguntas, e senti que estava realmente as alcançando de uma maneira que importava. 2 dias depois, a diretora me chamou em seu escritório, e tive aquele momento de pânico antes que ela sorrisse e me dissesse que eu havia recebido uma avaliação excelente. Ela mencionou especificamente o envolvimento dos meus alunos e a maneira criativa como planejei as aulas. Dirigindo para casa naquela tarde, pensei em como a ameaça de tirar minha licença de professora realmente acendeu algo dentro de mim. Passei o ano todo provando a mim mesma que eu era boa nesse trabalho, que eu pertencia àquela sala de aula, que nenhuma quantia de dinheiro ou manipulação poderia tirar o que eu havia trabalhado para conseguir. A avaliação parecia a prova de que eu tinha ganhado algo maior do que apenas a batalha legal. A irmã de Paul ligou em maio, parecendo nervosa e animada ao mesmo tempo. Ela disse a Paul que havia ficado noiva do namorado de 3 anos, e queria que estivéssemos no grupo de padrinhos. Paul a parabenizou e perguntou sobre o local e a data, e todas as perguntas normais. Então a irmã dele ficou quieta por um segundo antes de dizer que não envolveria Beverly em nada do planejamento. Ela disse que aprendeu observando o que Beverly fez conosco, e não daria à mãe nenhuma oportunidade de transformar seu casamento em um jogo de controle. Dissemos a ela que estávamos honrados em fazer parte disso. E depois que Paul desligou, ficamos sentados, lá nos sentindo felizes por ela, e tristes com toda a situação ao mesmo tempo. Não era justo que ela tivesse que excluir a própria mãe do planejamento do casamento porque Beverly não podia ser confiável para agir como uma pessoa normal. O fundo enviou extratos anuais em junho mostrando as distribuições e a atividade da conta de todos. Paul abriu o dele e ficou imóvel enquanto lia os números. As distribuições de Beverly foram reduzidas significativamente por causa das descobertas da investigação do ano passado. A administradora do fundo aparentemente implementou novas regras de supervisão, e o acesso de Beverly a fundos discricionários agora era limitado. Paul me mostrou o extrato, e pude ver que ele se sentia em conflito sobre isso. Não era algo que tivéssemos pedido ou pressionado, mas parecia que as consequências naturais estavam alcançando sua mãe. Paul disse que não se leva a ver a mãe enfrentar restrições financeiras, mas reconhecia que ela havia criado seus próprios problemas ao usar indevidamente o fundo. Hospedamos nosso primeiro jantar real na casa no início de julho, e o marido vieram com uma garrafa de vinho, e Khaled trouxe a sobremesa, e a irmã de Paul apareceu com o noivo, que estávamos conhecendo pela primeira vez. A casa ainda estava quase vazia, mas tínhamos comprado uma mesa de jantar e cadeiras e arrumado tudo na cozinha. Estava barulhento e caótico, com todos falando uns sobre os outros e rindo. O tipo de reunião que parecia quente e real. Esta era a família que estávamos construindo. As pessoas que apareciam sem esperar nada em troca, ou manter contagem de favores. Paul olhou ao redor da mesa em um ponto, e encontrou meu olhar, e eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa. Beverly enviou um cartão de aniversário para Paul em agosto com um cheque de $500 dentro. Paul olhou para ele por um longo tempo antes de se sentar e escrever um bilhete no verso de um de nossos cartões de mudança. Ele escreveu que preferiria ter um relacionamento genuíno com ela do que o dinheiro dela, e esperava que um dia pudessem resolver isso. Ele enviou o cartão de volta com o cheque ainda dentro e me disse que não esperava que ela respondesse, mas pelo menos tentou abrir essa porta. Beverly nunca respondeu, e Paul disse que essa era a escolha dela. O verão se estendeu por aquelas longas noites onde ficava claro até as 21 horas e começamos a trabalhar no quintal. Compramos sementes de vegetais e pés de tomate e passamos os fins de semana cavando a grama cheia de ervas daninhas para fazer canteiros. Paul brincou que estávamos literalmente criando raízes e percebi que ele estava certo. Tínhamos construído essa vida completamente por conta própria, sem o dinheiro, a aprovação ou o controle de Beverly. Ela não podia tocar no que criamos aqui, porque pertencia apenas a nós. Plantei manjericão e pimentões e observei-os crescer enquanto Paul construía uma pequena cerca ao redor do jardim para afastar os coelhos. Todas as noites, íamos lá fora regar tudo e verificar se havia novos brotos. E parecia a coisa mais normal e pacífica do mundo. Meu saldo de empréstimo estudantil atingiu $15.000 em setembro. E eu podia realmente ver a linha de chegada agora. Cada pagamento que eu fazia parecia reivindicar um pedaço da minha independência financeira e provar que eu nunca precisei da ajuda de Beverly que vinha, com cordas invisíveis. Os empréstimos seriam pagos em menos de 3 anos nesse ritmo, e isso parecia possível de uma maneira que nunca havia aparecido antes. Eu tinha sobrevivido à tentativa de Beverly de me prender com dívidas falsas e saído mais forte do outro lado. As sessões de terapia de Paul o estavam ajudando a reconhecer padrões que ele nunca havia notado antes. Ele chegou em casa uma noite e me disse que seu terapeuta havia apontado como Beverly usava dinheiro e culpa para manipular, não apenas ele, mas toda a família. Paul estava aprendendo a estabelecer limites saudáveis com todos.
não apenas com a mãe. E ele disse que desejava ter começado esse trabalho anos atrás, antes tarde do que nunca, e eu podia ver a diferença em como ele lidava com o drama familiar agora em comparação com um ano atrás. Um envelope creme. Chegou pelo correio 2 semanas depois com o endereço de retorno da irmã de Paul em relevo no canto. Abri na mesa da cozinha enquanto Paul fazia café e dentro havia um convite de casamento em papel grosso com letras douradas. A cerimônia estava marcada para outubro, em um vinhedo a 1 hora de distância, e eu estava lendo os detalhes, quando um bilhete manuscrito caiu na mesa. A irmã de Paul escreveu que Beverly foi convidada porque a mãe deles causaria problemas se excluída, mas ela ficaria sentada na última fila longe de nós e a segurança estaria presente se necessário. Mostrei a Paul o bilhete e ele leu 2 vezes antes de largar. Olhamos um para o outro do outro lado da mesa, e eu sabia que estávamos pensando a mesma coisa sobre se queríamos lidar com Beverly em um evento familiar. Paul disse que sua irmã não deveria ter que excluir a própria mãe porque Beverly não conseguia se comportar como uma adulta. E concordei porque não íamos deixar a manipulação de Beverly controlar nossos relacionamentos com outros membros da família mais. Preenchi o cartão de confirmação ali mesmo, marcando 2 convidados para a cerimônia e recepção. E Paul o levou para a caixa de correio antes que pudéssemos questionar a decisão. Khaled ligou para Paul na manhã seguinte enquanto nos arrumávamos para o trabalho e perguntou se poderíamos nos encontrar para almoçar porque ele tinha novidades para compartilhar. Encontramos-nos com ele em um restaurante perto do escritório e ele parecia diferente de alguma forma, mais leve nos ombros e menos tenso ao redor dos olhos. Ele nos disse que a separação de Beverly estava se tornando permanente e que havia assinado um contrato de aluguel em um condomínio a 3 quarteirões da nossa casa, começando no próximo mês. Paul recostou-se na cadeira processando essa informação, enquanto Khaled explicava que estava redescobrindo quem ele era fora da sombra de Beverly, depois de 30 anos pisando em ovos. Ele disse que havia esquecido como era tomar decisões sem calcular como Beverly reagiria, ou que exigências ela faria em resposta. Paul estendeu a mão sobre a mesa e apertou a mão do pai sem dizer nada, e Khaled sorriu de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Nas semanas seguintes, Paul e seu pai começaram a jantar juntos toda terça-feira, e o relacionamento deles mudou para algo mais saudável e honesto do que nunca. Paul voltava daqueles jantares falando sobre conversas reais que estavam tendo sobre a vida, erros e crescimento. E ele disse que parecia um presente inesperado que veio de toda essa confusão com Beverly. O ano letivo terminou daquela maneira caótica de sempre, com dia de campo e cerimônias de premiação, e alunos perguntando se eu seria professora deles novamente no ano seguinte. Meu diretor me chamou em seu escritório durante a última semana e fiquei preocupada por um segundo que algo estivesse errado, até que ele perguntou se eu estaria disposta a orientar uma nova professora começando no outono. Ele disse que estava me pedindo especificamente porque eu lidava bem com a pressão e mantinha o profissionalismo mesmo ao lidar com situações pessoais difíceis. Aceitei imediatamente porque ensinar era minha vocação e o esquema de Beverly para tirar minha licença só me tornou mais comprometida com essa carreira. O diretor apertou minha mão e disse que a nova professora tinha sorte de me ter como mentora, e saí do escritório sentindo-me orgulhosa do que havia construído, apesar das tentativas de Beverly de destruí-lo. Paul e eu sentamos em nossa varanda dos fundos uma noite no final de junho, assistindo o pôr do sol pintar de laranja e rosa o céu acima do nosso jardim. Os pés de tomate tinham crescido, altos e estavam começando a florescer, e o manjericão estava grosso o suficiente para cortarmos para cozinhar. Paul ficou quieto por um tempo, apenas segurando minha mão e observando a luz mudar, e então disse: "Nós realmente fizemos isso e construímos nossa própria vida." Apertei a mão dele porque ele estava certo e tínhamos enfrentado a manipulação e protegido o que importava, e saído mais fortes do outro lado. O jardim estendia-se à nossa frente com tudo o que plantamos crescendo exatamente como deveria. E percebi que era assim que a vitória parecia. Não vingança ou confrontos dramáticos, mas apenas sentar aqui juntos em um espaço que criamos, e que a Beverly não podia tocar, controlar ou tirar de nós.